E hoje a nossa convidada é a advogada da vizinha cidade de Souza, a Tamílis Linhares, que vai falar sobre um tema muito polêmico. Amantes têm direito à pensão de morte? Sim ou não? É o assunto de agora da nossa coluna semanal Direitos e Deveres. Então, assim, hoje a gente pode dizer com certeza que a amante não tem direito a receber pensão por morte da pessoa que ela tinha relação, né, que veio a falecer. Claro, sua resposta foi muito clara, mas aí eu vou insistir cada vez mais para que o pessoal possa entender. Tem muitas amantes aí que têm anos, décadas de convivência com os seus parceiros, inclusive até provas que tinham esse relacionamento, né, extraconjugal. Mesmo com provas dessa relação, dessa estabilidade na relação, também não contem nada para ter direito à pensão? Olha, vamos lá. O benefício da pensão por morte, ele é um benefício pago aos dependentes do segurado que faleceu. Dentre esses dependentes, na primeira classe, nós temos o cônjuge sobrevivente, né, o acônjuge, companheiro e companheira, e os filhos, menores de 21 anos ou os inválidos. Então, veja, a própria Previdência já define quem são dependentes, cônjuge e companheiro. Não fala sobre amante. E amante, o que seria amante? São pessoas que têm relação adulterina com uma pessoa que é casada e não é separada de fato, ou que já tinha uma união estável. Então, veja, a amante não está aí no rol de dependentes da Previdência. Então, já começa por esse motivo não poder a amante receber a pensão por morte, certo? Outro ponto que a gente precisa destacar, apesar do STF ter esse entendimento de que a amante não pode ter direito à pensão por morte, existem duas exceções. A primeira, quando a pessoa era casada, se separou de fato, ou seja, se separou, o que é separar de fato? É você não conviver mais com a pessoa, mas você não deu entrada ali no divórcio, você não tem o documento do divórcio, né? A separação de direito que a gente fala. Então, no caso dessa pessoa que se separou de fato, ou seja, me separei, saí de casa e contraí uma nova união. Agora estou com uma companheira, um companheiro. Nesse caso, quem vai ter direito à pensão por morte é o companheiro ou a companheira da nova união estável. Por quê? Porque vai demonstrar, através de documentos, que já havia se separado de fato daquela pessoa, mesmo ainda estando casado no papel, e contraiu uma nova união estável. E com os documentos, você vai provar que tinha essa nova união estável e a companheira ou o companheiro quem vai ter direito à pensão por morte. Essa é a primeira exceção. Veja, companheiro, união estável é diferente de amante, certo? A segunda exceção, Caliel, é quando a pessoa se separa, o marido se separa da mulher ou vice-versa, e é condenado a ficar pagando pensão alimentícia para essa esposa ou para esse esposo ou ex-esposa. Por quê? Por diversos motivos, acaba entrando ali na justiça e o juiz concede o pagamento de pensão alimentícia para aquela pessoa que fez o requerimento. Aí o que é que acontece? Sou separada, tenho minha ex-esposa, meu ex-esposo, e pago pensão alimentícia para ele, certo? E, ao mesmo tempo, já casei de novo, já tenho uma nova união estável. Nesse caso, que você paga alimentos para um ex-esposo, uma ex-esposa, e já tem uma nova união, você vai ter que, a pensão vai ter que ser dividida para as duas pessoas. Veja, porque ela recebia alimentos, ele ou ela recebia alimentos em vida, prova que ela dependia economicamente do falecido. Então, por esse motivo, os dois receberão a pensão por morte. Veja que essas são duas exceções, mas a regra é que a amante, mesmo tendo documentos, existiu até uma discussão nesse julgamento do STF, em 2020, se o amante de boa fé, ou seja, aquele amante, a amante que não sabia da condição de amante, eu não sabia que era amante, ainda assim eu não tenho direito, ainda assim o STF bateu o martelo e disse que não tem direito. Então, é um entendimento que já está sedimentado. Tem essas duas exceções que nós conversamos agora há pouco, mas no tocante a essa decisão, a esse entendimento, já é sedimentado. E também, para completar, o que foi esse julgamento? Foi um processo originário lá de Sergipe, que um rapaz tinha relação homoafetiva
com o falecido, e o falecido era casado com outra mulher, ou seja, tinha um casamento heterossexual. E aí ele se dizia amante dessa pessoa. Então, ele entrou com um pedido de pensão por morte, chegou no STF esse caso, e foi aí que o STF deu esse julgamento, deu esse entendimento de que não é possível, sob nenhuma hipótese, amante ter direito à pensão por morte. Entendi. Inclusive, tem um caso bem semelhante recentemente que está na mídia, né? Que é um suposto namorado do Gugu que está brigando aí pela herança. Herança e pensão são coisas distintas, creio eu. Mesmo também no caso de herdeiro, eu quero uma parte da herança do meu suposto amante, seja masculino ou feminino. O caso também pesa da mesma forma, não tem direito, ou o tipo de julgamento é diferente, Tamires? Olha, essa questão de herança já vai para o âmbito de direito de família e sucessões, né? Mas há entendimentos hoje que o amante também não teria direito à herança, né? Mas aí a gente encontra diversos julgamentos, diversos entendimentos. Agora, quanto à pensão por morte, que é no âmbito do direito previdenciário, esse já tem esse entendimento sedimentado. Aí o que é que acontece? Cabe a você saber com quem você se relaciona, porque às vezes para você aquilo ali configura uma união estável. Mas se a pessoa já tem um casamento pré-existente, uma união estável anterior, ou seja, tem um primeiro casamento, uma primeira união estável, você, como segundo casamento ou segunda união estável, enfim, você vai ser impedido de ter reconhecido aquele vínculo. O STF, ele impede esse reconhecimento porque já existia uma união anterior. No caso de Gugu, que é um caso que tomou bastante repercussão, até onde eu acompanhei, eu vi que a pensão por morte, logo no começo, ela tinha sido deferida para ex-esposa, que uma hora é esposa, depois disse que não estava mais com ele, mas que me parece que continuava casada com ele no papel. Então, por esse motivo, ela ficou com a pensão por morte. Eu não sei se houve já alguma mudança no processo, enfim, no procedimento lá, mas até onde eu acompanhei, ela ficou. Por quê? Porque ela era casada e esse rapaz que entra aí como um amante, um companheiro, ele não consegue provar e também já pelo fato de existir esse casamento anterior, né, do Gugu, prevalece o primeiro casamento, a primeira união, e como não havia separação, pelo menos provada de fato, né, não foi possível provar, a pessoa por morte acabou ficando com a esposa, né? Ô Tamires, me veio outro questionamento aqui. Vamos supor que não existia uma união estável, é amante, mas o seu companheiro ou companheira resolveu deixar documentado que numa eventual morte, mesmo sem ter uma relação estável com esse amante, também teria direito a alguma coisa, essa pensão. Essa documentação chega a ter valia quando uma das partes ainda está viva ou não? Ou é cabível de anulação? Olha, testamento, por exemplo, eu já vi decisões de não ser acatado, mesmo estando ali no testamento, deixando para amante, não ser possível esse reconhecimento. Já vi casos. Agora, se eu deixo por escrito que a pensão por morte deve ficar para minha amante, eu acredito que isso não vai ter nenhuma validade. O que vale mesmo é ali a certidão de casamento, a declaração de união estável, as provas que você realmente vivia com aquela pessoa, a certidão de nascimento dos filhos havidos em comum. Então, ao meu ver, se isso deixa por escrito, acredito que não vai ter serventia, pelo menos no âmbito do direito previdenciário. Agora, partindo para o direito de sucessões, eu já vi alguns casos em que, mesmo deixando no testamento para amante, ainda assim não foi possível o reconhecimento de parte da herança ali para ela. Então, depende muito de cada caso, depende das provas que forem juntadas, mas o entendimento é que a amante não tem direito à pensão por morte e a outras coisas no âmbito do direito. Ela não vai ter direito porque é uma relação extraconjugal e o nosso ordenamento, ele preconiza a monogamia e também preconiza a fidelidade. Então, se os ministros, eles até alegam isso na decisão deles, se eles votam a favor da divisão dessa pensão, eles vão estar chancelando a infidelidade e vão estar indo contra o nosso ordenamento pátrio jurídico, que preconiza a monogamia, e aí
vai de contra tudo que a gente estuda e que baseia-se, né, nas decisões do direito. Então, assim, por esse motivo, não é possível. Muito bem. Ô, Tamílis, uma pessoa que me mandou a mensagem pelo zap, mas não se identificou. E se a amante tiver um filho, como é que fica? Aí o filho tem direito à pensão por morte, tem direito à herança, tem direito a tudo, né? Porque filho, tendo registrado, né, sendo registrado com o nome do falecido ou da falecida, ele vai ter os direitos normais. Veja que o filho, ele é um dependente da primeira classe, que a gente falou logo no começo. Então, ele é dependente, não importa se foi filho de uma amante, se foi filho de uma relação de um dia, de uma noite, enfim. Sendo filho, provando que é filho, ele tem direito não só à pensão por morte, como também a outras coisas, à herança, a todos os bens do falecido. Ó, atenção você que é amante, que está achando que vai dar um golpe, olha, desista, que não tem brecha. É importante saber com quem está, né, se envolvendo, porque, É como eu disse, verdade. às vezes para o amante, para a amante, é uma relação, é uma união estável, é uma relação, enfim, existe uma relação ali, mas quando na verdade não é, né? Então é preciso ter muito cuidado. É verdade. Tamílis, obrigado. Algo mais que você queria acrescentar sobre o tema? Não, só isso mesmo. A pensão por morte, ela é um benefício previdenciário cheio de mudanças depois da reforma. Então, assim, é interessante que sempre que você tiver uma dúvida, buscar a orientação de um advogado que realmente seja especialista nessa área, no assunto, porque veio mudanças na questão de valor, de tempo de recebimento, quem pode receber. Então, assim, é muito importante buscar sempre o auxílio de um advogado especialista no assunto, para que você saiba exatamente o seu direito, conheça o benefício que seja correto para você. Então, fica aqui a minha sugestão, a minha orientação para quem está aí precisando pleitear esse benefício, buscar a ajuda de um advogado especialista. Tamílis, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, como encontrá-la nas redes sociais, divulgue mais uma vez. @Tamiles, está aí na tela, meu nome é um pouquinho complicado, Caliel, o pessoal nunca acerta. Mas Tamiles Linhares, vocês vão me encontrar lá no Instagram, no Facebook também. Eu sempre estou por lá respondendo as perguntas, qualquer dúvida eu estou à disposição.